Olá, meu nome é Lucas e ao longo da discussão que se inicia agora nós falaremos sobre macroestruturas do sistema nervoso central. O objetivo dessa discussão é falar sobre as grandes partes do sistema nervoso central. Em discussão anterior, a gente viu que o sistema nervoso ele é formado a partir do tubo neural e esse tubo, tecnicamente, é uma invaginação de uma das camadas do zigoto. O que nos importa na discussão de agora é que a gente tem um tubo. Esse tubo ele vai sofrer algumas divisões, que a gente vai chamar de vesículas. A gente tem a vesícula prosencefálica. Encefálica tem a ver com o encéfalo, com o sistema nervoso. Pró indica que é a primeira ou a mais da frente. A gente tem a vesícula mesencefálica, mes nesse caso é intermediária, e a vesícula romboencefálica, indicando a parte mais de trás. Um tanto mais para trás eu tenho ainda um pedaço desse tubo que vai dar origem a um futuro canal espinhal, que daí é sistema nervoso central, mas já não é mais craniano, ele vai estar na coluna dorsal. Essa vesícula prosencefálica, ela vai se dividir em duas partes. A gente vai ter o telencéfalo e o diencéfalo. A vesícula mesencefálica não se divide, ela depois vai dar origem ao mesencéfalo. E a vesícula romboencefálica dá origem ao metencéfalo, mielencéfalo, que depois vão sofrer mais uma divisão. A gente tem ainda o futuro canal espinhal. Na versão já desenvolvida, na versão completa, a gente tem então o prosencéfalo, composto pelo telencéfalo e pelo diencéfalo. Pela imagem, a gente consegue observar que o telencéfalo é a parte maior do nosso sistema nervoso central. A gente tem o mesencéfalo, que é bem pequenininho, fica logo abaixo do diencéfalo, e o romboencéfalo dividido em ponte, cerebelo e bulbo. Eu vou ter mais para trás, não aparece nessa imagem, eu vou ter ainda a medula espinhal, que é sistema nervoso central espinhal, não é craniano. A gente foca a nossa discussão inicial no telencéfalo, o que está marcado em vermelho nessa imagem com a letra T. O telencéfalo é o que a gente costuma chamar de cérebro. As pessoas usam em português o termo cérebro para representar tudo que está dentro da nossa cabeça em termos de sistema nervoso, mas essa não é um termo preciso. Cérebro ou do latim cerebrum, é essa parte cheia de voltinhas, cheia de curvinhas. Tem outras coisas que estão dentro da cabeça que são sistema nervoso, mas não são cérebro. Por isso que prefere-se o termo encéfalo, porque daí representa-se tudo. Cérebro propriamente dito vai ser o telencéfalo, que está organizado na forma de casca. Por isso que é comum a gente também usar o termo córtex, que significa casca em grego. Na imagem de baixo à direita, a gente consegue perceber uma superfície, as dobrinhas, um rosa médio, e a gente tem abaixo dele uma série parece um rosa mais esbranquiçado ou mais claro, uma série de conexões que vão de um lado para o outro, na imagem de baixo à direita. O córtex em si, onde moram os neurônios, é a superfície, são as dobrinhas, é o pedaço que está num rosa mais escuro, que a gente costuma chamar de substância cinzenta, apesar de estar com uma aparência roseada. Ela é rosa acinzentado. O que está abaixo dessa substância cinzenta, aquele pedaço mais claro, é substância branca, que são as várias conexões que a gente vai ter de um lado ou do outro do córtex. A característica marcante do córtex, então, é ter os neurônios apenas na superfície, na casca, e 2, ter uma série de dobras, uma série de giros e fissuras que permite que ele tenha uma superfície, uma casca maior. É como se a gente pegasse um papel e amassasse. Ele vai diminuindo de volume e mantendo a superfície. Aqui a lógica é um pouco ao contrário. Eu mantenho o volume, é o que cabe dentro da nossa cabeça, mas eu aumento bastante a superfície. Então, o córtex tem essa estrutura como uma estratégia para tentar fazer caber mais neurônios sem aumentar demais o volume craniano. E esse córtex ele vai estar dividido em vários pedaços, em vários lobos ou córtices. O plural de córtex é córtices. A gente consegue ver nessa imagem em laranja, com uma letra verde, o córtex frontal. Em amarelo, com uma letra azul, letra P, o córtex parietal. Em rosa, com uma letra avermelhada, o córtex occipital, e em verde, com uma letra roxa, o córtex temporal. Na discussão de hoje, a gente vai passar por cada um desses córtices. A gente começa com o córtex frontal, aquele que está marcado bem em laranja. Esse daqui é
um hemisfério cerebral, né? Hemisfério é metade de uma esfera, a gente está vendo um dos lados do cérebro, esse é o hemisfério esquerdo. Então o pedaço está na nossa esquerda, é o que está para a frente. Então, frente da cabeça. O córtex frontal ele vai ser responsável por uma série de funções. A maneira mais simples de sintetizar a função dele é que o córtex frontal ele é focado em ações, seja a produção de ações, o movimento, seja a produção de ações verbais, a gente estou representando aqui como fala, seja o planejamento de ações ou ainda decisões sobre que ações tomar. Então, o frontal como um todo, ele está focado em produção, planejamento, execução de ações. O caso que precisa ser mencionado é o do minerador americano, conhecido como Phineas Gage. Ele trabalhava então como minerador, ele era chefe de uma equipe. Uma das funções dele era explodir rochas, né? E para a gente explodir uma rocha, o que se costuma fazer é cava um buraco nessa rocha, coloca uma certa quantidade de explosivo ali. Esse explosivo ele costuma ser socado, né, com um ferro, um ferro de soca. E quando está tudo pronto, né, esse explosivo ele é detonado e daí a rocha é partida. Então teve um determinado dia, em 1848, que o Phineas Gage estava lá socando dinamite com esse ferro de soca. O ferro raspou na rocha, a rocha produziu uma faísca e isso detonou o explosivo. E a barra de ferro atravessou a cabeça dele. Aqui a gente tem uma reconstrução, né, do que seria o momento em que a barra de ferro estava atravessando. Ela não ficou cravada na cabeça dele, ela passou e voou longe, caiu a uns tantos metros de distância. A gente tem uma reconstrução mais contemporânea. Lembrem, o acidente aconteceu em 1848, a reconstrução aqui é toda computadorizada, baseada no crânio dele, que segue preservado em exposição em um museu. Os colegas dele imediatamente acharam que ele tinha morrido, né? Mas não, ele levantou, ele foi levado num carro de boi até o hospital mais próximo, subiu sozinho as escadas desse hospital e estava lá com parte do cérebro exposto, né? Reza a lenda de que ele teria espirrado e uns pedacinhos de cérebro teriam voado longe pelo buraco. O caso dele foi descrito na literatura médica especializada na época, depois foi retomado uns tantos anos, mas no período logo após o incidente, ele teve uma série de alterações de comportamento, né? Dificuldade de controle de impulsos, dificuldade em se concentrar, em se organizar e tudo mais. Dependendo do relato, vai se dizer que ele ficou assim o resto da vida, mas as evidências sugerem que não, né? As evidências mais contemporâneas sugerem que depois de alguns meses ele conseguiu se reorganizar, né? Ele trabalhou num estábulo, cuidando de cavalos, ele trabalhou conduzindo uma diligência, né? Um daqueles veículos puxados a cavalo que tinha no século XIX. Ele até no Chile trabalhou, ele fazia a rota Valparaíso-Santiago, conduzindo a tal da diligência. E nos meses finais da vida dele, ele começou a manifestar crises convulsivas. Isso é comum em pessoas que tiveram lesão em sistema nervoso. Já tinha se passado anos do acidente. O acidente foi em 1848. Ele veio a morrer em 1860. E com essas crises convulsivas, aparentemente ele começou a ficar um tanto quanto desorganizado e muitos dos relatos pegam esses últimos meses dele e consideram como se isso tenha sido o padrão da vida dele após a lesão. Mas ele ficou bem organizado durante muito tempo. Mas de qualquer maneira, essa evidência de dano em região frontal, levando pelo menos temporariamente a uma desorganização de comportamento, é algo que se encontra em outros casos semelhantes que houve em século XIX e em século XX. Apenas como curiosidade, alguns anos atrás encontraram duas fotos do Phineas Gage, esta foto e esta foto. A gente pode observar que o olho esquerdo dele está fechado nas duas fotos, o trajeto que a barra de ferro fez dentro do crânio dele lesionou uma série de nervos no lado esquerdo, então deve ter lesionado nervo oculomotor, responsável por abrir a pálpebra, deve ter lesionado também nervo óptico, né, que é o responsável por fazer o olho funcionar. Mas fora isso, ele está com uma boa aparência, ele está se apresentando com a barra de ferro que ele manteve junto dele ao longo
da vida inteira. Ele, por um tempo, se apresentou num desses circo de horrores que havia no século XIX, mostrando a lesão dele na cabeça, a cicatriz, e mostrando a barra de ferro. Hoje se acredita que provavelmente a lesão não pegou o córtex frontal dos dois lados, ela deve ter pego apenas hemisfério esquerdo, né? Então a reconstrução que está ali em cima à direita seria uma reconstrução um pouquinho exagerada, pegando apenas hemisfério esquerdo, e se pegou o hemisfério frontal esquerdo, direito, depois de um tempo, começou a dar conta das tarefas que seriam do esquerdo. Continuando nossa discussão de telencéfalo, a gente tem o córtex occipital, lá na parte bem posterior, está bem à direita na imagem. O occipital é responsável pela visão, então vai ter processamento de cores, processamento de imagem no espaço. Isso a gente explora mais adiante em outras discussões, mas vai ser fundamental para a visão. A gente tem em verde, com a letra roxa, o córtex temporal, importante para a audição, para as emoções, para a formação de boa parte da nossa memória. E a gente tem o córtex parietal, que está em amarelo com a letra azul, né, que vai ser responsável pela sensação do corpo, mas também pela integração de várias outras funções de sistema nervoso. Se a gente observar, o parietal é o único dos córtices que faz fronteira com os outros. Então ele está numa posição única para conseguir integrar a informação de frontal, occipital e temporal. A gente tem também um pedaço de córtex que não é visível da superfície. Algumas pessoas colocam a ínsula, que está ali destacada em vermelho nos dois casos, a ínsula como parte do córtex parietal, mas eu prefiro considerar ela como um córtex separado do resto, uma vez que em termos de função ela não tem muito a ver com o parietal nem com qualquer um dos outros, e a gente destaca como parte importante da função da ínsula a percepção do paladar, né, a percepção do gosto das coisas, e também ela está envolvida em algumas situações de ansiedade. A ínsula ela é responsável por avaliar a relevância de certos estímulos, especialmente estímulos internos, e ela está envolvida na sinalização de esses estímulos não estão dentro do esperado, o que em alguns casos pode levar a uma situação de ansiedade. E terminada nossa discussão inicial de córtex, a gente vai expandir isso mais em outra aula, a gente vai para a parte de dentro de telencéfalo. A gente tem os chamados núcleos da base. Eles são telencéfalo, mas eles não são córtex. Lembrando, córtex é casca, córtex é superfície. Os núcleos da base, eles são internos. Tá? São uma série de grupos de neurônios, por isso o termo núcleos, que ficam na base do telencéfalo, por isso núcleos da base. Em alguns livros, eles ainda são chamados de gânglios da base, mas isso é um nome que não é adequado, porque, por definição, gânglio é um grupo de neurônios fora do sistema nervoso central. E esses neurônios aqui estão dentro do sistema nervoso central, e daí a definição melhor é núcleos. Então, como função, a gente destaca que os núcleos da base são importantes para a produção de movimentos e ações automatizados. Qualquer situação que a gente esteja fazendo um movimento ou uma ação em que a gente não precisa pensar, a gente tem participação dos núcleos da base. Então, para quem sabe dirigir, a maior parte dos momentos em que a gente está dirigindo, conduzindo um veículo, a gente não está pensando em todos os movimentos que a gente está fazendo. A gente está fazendo isso de modo automático. A mesma coisa quando a gente dirige uma bicicleta, né? Pedala numa bicicleta, quando a gente executa uma coreografia de dança que se tenha domínio, quando se pratica artes marciais, quando se opera um computador. Para quem tem prática, são coisas que são feitas de modo automático. Nesses casos, os núcleos da base estão envolvidos. E a gente chama atenção também que os núcleos da base, se eles tiverem problemas de funcionamento, o que vai estar afetado no indivíduo são os movimentos automatizados. O caso mais comum da gente ter núcleos da base com função alterada são os indivíduos com doença de Parkinson. Na doença de Parkinson morrem alguns neurônios que não ficam nos núcleos da base, mas são necessários para o funcionamento dos núcleos da base.
E o resultado é, com essa morte de neurônios, começa a faltar o neurotransmissor dopamina nos núcleos da base. Isso vai fazer com que o sujeito tenha uma série de dificuldades na produção de movimentos e ações automatizados. Vai ter um tremor também que surge, bem característico do Parkinson, mas o tremor ele é algo que vem depois, como uma consequência dos núcleos da base não estando funcionando a contento. A gente tem ainda como parte do telencéfalo, e tecnicamente como parte do córtex temporal, seria o temporal medial, porque ele fica mais por meio. A gente tem o hipocampo, melhor seria usar o termo formação hipocampal, porque vai incluir algumas outras estruturas, mas por enquanto a gente simplifica e usa o termo hipocampo, que é fundamental para a formação da memória. Por isso que quando a gente falou brevemente em funções do temporal, a gente colocou formação da memória. A gente estava chamando a atenção para o hipocampo. E terminado o telencéfalo, a gente vai finalmente para o diencéfalo. No diencéfalo eu vou encontrar o tálamo, né? O tálamo tem como a gente encontra ele em destacado ali com as elipses em vermelho. Esse tálamo ele é parada de informação sensorial e motora. Então tem uma expressão que eu uso em vários contextos, é uma expressão que é importante guardar porque ela vai ser útil em mais de uma situação, que é: se vai para o córtex, passa pelo tálamo. Qualquer informação que eu esteja querendo mandar para o córtex, ela primeiro é mandada para o tálamo e depois o tálamo manda para o córtex. O tálamo funciona como uma central de distribuição de informação para o córtex. Notem que se a informação já está no córtex, é uma comunicação de córtex para córtex, não precisa passar pelo tálamo. Mas se ela está em qualquer outro pedaço do sistema nervoso central, ou mesmo até de sistema nervoso periférico, e eu quero mandar para córtex, ela passa pelo tálamo. Um exemplo simples é informação da medula espinhal, tem que ir para córtex. Medula espinhal manda para tálamo, tálamo manda para córtex. Ou, envolvendo o sistema nervoso periférico, a informação está vindo dos olhos, nervo óptico. Nervo óptico manda informação para tálamo e o tálamo manda para o córtex occipital. E logo abaixo do tálamo, com um nome muito parecido, o hipotálamo, a gente tem, está ali ele destacado com o triângulo em azul. Apesar do nome parecido, o hipotálamo ele não tem nada a ver em termos de função com o tálamo. O hipotálamo é importante para o controle de uma série de hormônios do nosso corpo e controle de impulsos. Então, se a gente está com sede, o hipotálamo que está monitorando a quantidade de líquido no nosso corpo e vai sinalizar a sede. Se a gente está com fome, se a gente tem desejo sexual por alguém, tudo vai estar envolvendo o hipotálamo. E a gente finalmente terminou o prosencéfalo, né? Lembrando, o prosencéfalo é o telencéfalo e o diencéfalo. Vamos para o mesencéfalo. O mesencéfalo vai incluir o teto do mesencéfalo, é a parte que está um pouquinho mais para a direita na imagem, né? O círculo, a elipse verde marca o local, o teto está um pouquinho mais para a direita. E o teto é importante para o controle do movimento ocular, especialmente reflexos de direcionamento do olhar. Quando a gente escuta um ruído e olha na direção desse ruído, o teto está guiando os olhos e uma pequena parte do processamento auditivo vai depender desse teto. Por outro lado, o assoalho, é o pedaço onde a seta está ali indicando. A elipse verde marca a região e a seta está bem com a sua cabeça no assoalho. Vai estar envolvida uma série de respostas que a gente vai detalhar muito mais na segunda metade do semestre, mas a gente inicia com uma resposta basicamente de fuga, medo, agressão, uma série de coisas automatizadas, não de movimento, mas de respostas viscerais, dependem ali de assoalho. A gente tem também o cerebelo. O cerebelo é um filtro sensorial e um filtro motor. Ele vai ser responsável pela suavidade dos movimentos. Quando a gente executa qualquer movimento, o comum é que os nossos membros façam esse movimento de modo suave. Isso se deve ao cerebelo monitorando que movimento a gente quer fazer e o que efetivamente os músculos estão fazendo. E fazendo todos os ajustes necessários para que os músculos se movam de acordo com a intenção do movimento.
Pessoas com dano em cerebelo começam a ter movimentos irregulares. Elas ainda conseguem executar os movimentos, mas eles são muito mais imprecisos. Elas exibem um tremor em movimento. Lembrando, isso é diferente de uma situação de Parkinson, em que a pessoa produz tremor em repouso. No caso do cerebelo, é apenas tremor em movimento. E a gente tem também a ponte. A ponte vai ser um local de repasse de informação do cerebelo e para o cerebelo. A ideia é parecido com a relação entre o tálamo e o córtex, né? Como a gente mencionou antes, se vai para o córtex, passa pelo tálamo. No caso da ponte se vai ou vem do cerebelo, passa pela ponte. Ela vai ter algumas outras funções, mas de início a gente coloca como essa estação de transmissão de informação de e para o cerebelo. E a ponte também tem um pequeno papel com relação à respiração. Eu enfatizo pequeno, ele nem é tão pequeno assim, mas eu digo pequeno porque a parte mais importante para a respiração é o bulbo, que vem daqui a pouco. Só que, como a gente está indo de cima para baixo, a primeira vez que eu falo em respiração é na ponte, e muitas pessoas associam ponte igual a respiração. Não. Ponte vai ser importante para controle da frequência respiratória. Quase qualquer outra função relativa à respiração, a resposta é bulbo. Por isso eu lhe destaque que o bulbo é mais importante do que a ponte com relação à respiração. E o bulbo, efetivamente, também controla uma série, aliás, ele é conhecido por controlar uma série de funções vitais. A respiração, a frequência cardíaca, né, o ato de defecar, o ato de urinar, a produção de vômito, tudo isso depende de bulbo. Por isso que lesões de bulbo, elas frequentemente são imediatamente letais, se for uma lesão suficientemente extensa. E, inclusive, um dos critérios que se usa para saber se a pessoa está viva, né, antigamente se usava o termo morte cerebral, mas cérebro é só um pedaço. O mais correto seria usar morte encefálica, né, para representar que todo o sistema nervoso central craniano está com problemas e não está funcionando direito. Às vezes se opta pela expressão mais precisa, que é morte de tronco cerebral. Essa estrutura que está marcada ali em vermelho na imagem é o tronco cerebral, e o que importa mesmo para estar vivo ali é o bulbo, ou medula oblonga, ou medula oblongata também. Porque quando se vai verificar se alguém tem um diagnóstico de morte encefálica, ou de morte de tronco cerebral ou não, né, para saber se o sujeito pode ser encaminhado para doação de órgãos, o que se faz, entre várias coisas, é uma série de testes de funções de bulbo, para ver se o sujeito está com o bulbo íntegro. Se o bulbo do sujeito não estiver íntegro, a chance dele conseguir ter qualquer nível de recuperação é zero. Né? Então se faz uma série de testes de função de integridade bulbar. E por fim, saindo de sistema nervoso craniano, a gente vai para sistema nervoso espinhal, em que a gente tem a medula espinhal, que está protegida pela nossa coluna vertebral. A gente enxerga ali embaixo à direita uma representação de uma vértebra, é a parte mais branquinha, com cara de osso. A gente tem ali num verde clarinho, pelo menos para mim é verde, um disco intervertebral, e ali no meio da vértebra, um pouco acima do disco na imagem, a gente tem a nossa medula espinhal, que vai fazer condução de informação. De modo simples, ela conduz informação motora, né, do encéfalo para o corpo, e informação sensorial do corpo para o encéfalo. Então a medula tem informação que desce, informação motora de encéfalo para corpo, e informação que sobe, informação sensorial de toque, de dor, de temperatura, informação sobre a posição dos membros do corpo. Isso também é uma sensação importante que vai do corpo para o encéfalo.